Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo mais Ceará para você. E hoje o Ceará perdeu para o Novo Horizontino por 3-0. E na entrevista coletiva, Eduardo Barroca falou sobre disputa de posições no gol e na posição de centroavante. Quem é o titular, Richard ou Bruno? Richard teve falhas hoje. Bruno Ferreira esteve bem nas duas oportunidades que ganhou nas partidas anteriores. Quem é o titular de Barroca, Richard ou Bruno? E a rixa entre os dois centroavantes, Nicolas e Vitor Gabriel, a briga entre os dois não se cumprimentaram na hora da substituição. Olha o que Barroca falou. Barroca, são duas perguntinhas. A primeira em relação à alteração no gol, foi a única, né, do jogo passado para cá. Por que a opção pelo Richard? Por que o retorno do Richard e não o Bruno? E a segunda é em relação a uma questão de, na saída de campo, eu não consegui detectar isso, eu estava atrás do gol. Mas os meus colegas que estavam na transmissão e que têm a imagem também de vídeo, disseram que na mudança o Vitor Gabriel e o Nicolas não se cumprimentaram, que eles ficaram ali à parte. E houve algumas postagens do Vitor Gabriel em redes sociais que geraram na semana algum descontentamento de torcedores, colocando em redes sociais ou colocando que isso não era correto ou que não era o momento, o time até vinha de vitórias em sequência. Eu queria saber como gerenciar essa questão, né? E a questão da mudança, não querendo dizer que a derrota tenha acontecido pela mudança, mas apenas, nós somos repórteres, né, acabamos ficando com essa interrogação. O Richard voltou, o Bruno estava bem, como o Richard estava bem até sair por contusão, mas o que passa pela sua cabeça, assim, por que o Richard deveria voltar? Não, acho que as duas perguntas são muito boas para poder elucidar todas essas dúvidas. Sobre o Richard, um jogador de confiança, um jogador de hierarquia dentro do grupo, um jogador que vinha muito bem desde antes da minha chegada, um jogador que foi muito importante para a conquista da Copa do Nordeste e vinha fazendo boas partidas. Ele teve um problema muscular antes da partida contra o Criciúma. Não foi uma lesão, foi um desgaste que a gente teve que optar em tirá-lo para não correr o risco de fazer uma substituição muito cedo no jogo. Então ele fez essa recuperação. Como era uma viagem casada, uma viagem com 2 jogos fora, a gente também fez uma opção do Richard terminar essa recuperação física dele em Fortaleza. A gente fez 2 jogos fora e aí o Bruno foi muito bem. Isso é muito bom para o Ceará, ter essa competição interna viva. É muito bom para o Richard, é muito bom para o Bruno e é muito bom para mim também, porque eu tenho segurança que tenho 2 goleiros de ótimo nível para defender o gol do clube. Então, o retorno do Richard se deu diante de todo esse cenário. Ele não teve lesão, ele teve um desconforto muscular e que a gente optou em tirá-lo. Como era uma viagem casada fora de casa, ele recuperou desse desgaste muscular aqui em Fortaleza e retornou naturalmente e fez uma boa partida hoje. Sobre a situação do Vitor e do Nicolas, eu te respondo diante do desempenho do Vitor hoje. Eu acho que o Vitor entrou bem no jogo, lutou, brigou, teve chance, correu pra caramba. A competição interna muito viva. Eu, sinceramente, não vi isso que você está me falando. Eu estava olhando outra coisa no jogo. Mas se isso aconteceu, sinceramente, isso acontece. Para mim, o que importa é aquilo que o jogador me mostra dentro do campo, né? E o Vitor é um jogador que trabalha, é um jogador importante para o grupo, assim como o Nicolas. A competição está viva. Existe o Luvanor aí nessa competição também. Existem outros jogadores de ataque. E eu acho que o Vitor entrou com uma postura muito boa no jogo, brigou, lutou, correu na adversidade. Difícil entrar num jogo como esse, o cenário era bastante adverso, mas ele lutou. Então, assim, eu acho que a gente tem que se apegar exatamente naquilo que o Vitor e que o Nicolas fizeram dentro de campo. Barroca, casqueiro da Rede Múltipla de Comunicação, não é a terra arrasada. O Ceará veio para mim de dois grandes resultados, bateu no Criciúma, que brigava pela liderança, ganhou do Londrina, veio para dentro de campo, a torcida compareceu, né? A diretoria do Ceará fez o papel dele, mas eu já lhe fiz essa pergunta antes e vou voltar a lhe fazer.
Tem uma hora que você olha para o banco e a gente sabe que as carências do Ceará estão na lateral direita e na lateral esquerda. Por mais que você tenha que proteger o grupo, eu sei que o Ceará espera abrir a janela para reforçar. Porque o que é que eu senti hoje? Eu senti que aquele esquema que você montou com o Richarlison e o Maranhão flutuando ali na frente da defesa, deixando o Chay encostar um pouquinho, o Novo Horizontino, ele pressionou a saída do Ceará e a gente perdeu o meio. E eu queria saber de você, o que fazer para recuperar esse grupo que conseguiu 2 vitórias importantíssimas fora de casa, que hoje não foi bem. Eu senti que chegou uma hora do jogo, como você disse, que o jogador cansou, arriou, né, porque o Ceará, quando tomou o segundo gol, a gente estava transmitindo o jogo, a gente sentiu que o Ceará se abateu emocionalmente. O que fazer para poder voltar a ter dentro desse grupo aquele espírito daqueles 2 jogos contra o Criciúma e contra o Londrina? É boa a tua pergunta também. Primeiro, acho que a missão é recuperar esses caras fisicamente e mentalmente, tá? Eles, diante dos 2 jogos fora de casa, do desgaste físico e do que aconteceu hoje, a primeira missão é recuperar eles físico e mentalmente. Depois, que é o meu trabalho que vai começar já agora, é pegar tudo o que aconteceu nesse jogo e fazer todos os ajustes para transformar isso em treinamento, em cobrança, em vídeo, para que isso que aconteceu hoje, que não foi bom, não se repita no próximo jogo. E o terceiro e o principal, eles precisam ter a confiança e a convicção que o treinador deles, que no caso sou eu, acredita, porque eu estou vendo o que eles estão fazendo dentro de campo, eu estou vendo como eles estão treinando, eu estou vendo como eles estão comprometidos com o clube, com o propósito da gente. E a gente sabe que, diante do que aconteceu hoje, a gente precisa dar uma resposta no próximo jogo. E, para isso, os jogadores precisam ter confiança e convicção que seu treinador acredita neles. E eu acredito neles, muito, pelo que eles estão fazendo, pelo que eles estão treinando, como eles estão se comportando nas preparações. Hoje o jogo não deu certo para a gente, cabe a mim, como treinador, encontrar as soluções coletivas, dar confiança para eles, a gente treinar, a gente se ajustar para que na sexta-feira a gente dê uma resposta imediata para o nosso torcedor. Boa noite, Barroca. Raíssa Martins aqui do Globo Esporte. O torcedor fala muito também sobre essa chegada no G4, né? O Ceará começou essa Série B um tanto quanto instável, está se recuperando nessas últimas rodadas, mas eventualmente por causa desse jogo hoje vai existir uma cobrança também. Na próxima sexta-feira vai ser mais um jogo com presença de público, inclusive é o aniversário do clube também. Como é que você pode trabalhar nessa semana? Vai ser mais uma semana cheia que você vai ter de trabalho, né? Mirando já a Chapecoense. É um campeonato de recuperação que a gente está fazendo. Quando eu cheguei aqui, a gente era o lanterna, e a gente está fazendo um campeonato de recuperação. Obviamente, hoje a gente tropeçou, a gente não conseguiu jogar bem, a gente perdeu um jogo dentro de casa que frustra todo mundo. Agora, eu tenho a obrigação de mostrar aquilo que a gente precisa evoluir para o próximo jogo. Eu não posso estar lamentando o que aconteceu hoje. O meu trabalho é pegar o que aconteceu hoje, fazer todos os ajustes, fazer as cobranças, olhar para frente, dar confiança aos jogadores para a gente encontrar uma solução. O que aconteceu hoje não vai voltar mais. Então, assim, a gente precisa tirar lições do que aconteceu hoje, trabalhando, olhando para frente e os jogadores tendo confiança e convicção que a gente vai fazer um campeonato de recuperação, um campeonato duro. Pode ser, ainda não sei aí os demais resultados, mas podia ser que se a gente ganhasse hoje, a gente nem entrasse no G4 depois de 4 vitórias seguidas, para você ver o tamanho do campeonato de recuperação que a gente ia ter que fazer. Se a gente ganhasse hoje o jogo, podia ser que a gente nem entrasse no G4, ou no máximo ficasse ali em quarto. Então, o campeonato de recuperação não é a curto prazo, é o início de um trabalho, é um trabalho duro, a gente vai precisar reverter esse cenário de hoje, mas trabalhar com consistência, trabalhar com evolução. O principal não é chegar entre os 4 nesse momento. O principal é chegar pronto na hora que for definir. E a gente precisa trabalhar na hora da definição do campeonato, a gente tem que estar na zona de classificação e conseguir o nosso objetivo final.